Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Organização Mundial de Saúde, OMS, classifica como raras as doenças que atingem até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. Existem de 6 a 8 mil doenças raras no mundo, provocadas por causas genéticas ou ambientais. A Câmara analisa projetos para garantir atendimento adequado aos portadores dessas doenças. A deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, é autora de algumas dessas propostas e ela é a convidada desta edição do Palavra Aberta, programa da rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e convido você a acompanhar esse bate-papo. Deputada, bem-vinda à Palavra Aberta. Obrigada, uma alegria poder estar aqui no programa Palavra Aberta e tratando de um tema tão importante e que poucas vezes são discutidos e até mesmo não é levado a conhecimento da nossa população, que são as doenças raras. Deputada Mariana, quais são as dificuldades que essas pessoas que são portadores de doenças raras, quais são as principais dificuldades que elas enfrentam hoje no país? Bom, um grande desafio, principalmente, é que muitos desses pacientes que sofrem por algum tipo de doença, eles não conseguem ter o diagnóstico correto da sua doença e acabam muitas vezes sendo diagnosticado com uma outra doença e o tratamento acaba não sendo eficaz. E quando descoberto até mesmo se essa doença é uma doença rara ou que seja um diagnóstico correto, eles acabam não tendo acesso facilitado até mesmo aos medicamentos. Não que esses medicamentos eles possam levar eles a um tempo maior de vida, mas muitas vezes até poder minimizar ali a sua dor. E esse desafio é o que a gente apresenta aqui na Câmara através dos nossos projetos, para que não precise entrar através da judicialização e que eles consigam ter um acesso também a esses medicamentos para poder diminuir a sua dor. A gente pode dizer que hoje há uma dificuldade do Ministério da Saúde acompanhar as novas descobertas de medicamentos e atender essas demandas que são bem específicas desse grupo da população? Sem dúvida. Não só o Ministério da Saúde, mas em todas as áreas acabam tendo essa dificuldade. E o primeiro diagnóstico é você descobrir aonde estão esses pacientes. Um exemplo é no meu estado de Rondônia, a gente tem uma estimativa mais ou menos que tenham por volta de 1.500 famílias que possam ter algum tipo de doenças raras. Quando a gente fala isso de 1.500 famílias, é porque dentro dessas casas, elas acabam não tendo só um paciente ou uma pessoa que são afetadas por uma doenças raras. Um grande exemplo é quando você faz uma visita e dentro dessa família, os filhos já são afetados e aqueles que ainda não foram descobertos pelas doenças raras, eles vão acabar também no futuro ali podendo mostrar alguns sintomas e vão entrar nessa caracterização. E esse desafio que o Ministério tem, primeiro, de conseguir dar apoio a esses medicamentos, fazer pesquisas para esses medicamentos e fazer com que esses medicamentos, por tanto custo alto, por um custo alto, que eles possam ter a oportunidade de serem oferecidos através do Sistema Único de Saúde de uma forma gratuita à população. Agora, deputada, a gente vive uma realidade de corte de gastos aí com o novo teto de gastos públicos. Como conciliar essa necessidade do atendimento a esses pacientes e o controle de gastos? Isso é um grande desafio. E esses controles de gastos, muitas vezes, eles acabam afetando até em doenças mais comuns ou prevalentes na população. Um exemplo, a própria hipertensão, a diabetes. E num caso de um medicamento de uma doenças raras, um exemplo é que muitas vezes esse medicamento ele já tem um valor de custo alto. Vamos supor que seja um medicamento que ele tem um valor de R$150 mil. Quando ele vai para a judicialização, ele acaba triplicando quase ali o seu custo, então ele acaba custando R$400 mil. E esse desafio, agora inclusive com o novo ministro da Saúde, o ministro deputado Mandetta, ele tem dado uma atenção especial, tem um olhar diferente às doenças raras e tentando encontrar uma forma que esses medicamentos, eles possam ser acessíveis a essa parte da população que tanto precisa e é carente desse atendimento e desses medicamentos. Agora, deputado, para quem está assistindo nos entender melhor, por que há essa diferença de preço entre o acesso comum na farmácia do SUS e quando é por via judicial?
O grande problema é que a procura desses medicamentos, eles acabam sendo pequenas, né? Porque é uma pequena parcela da população que ela necessita daqueles medicamentos. Então, os custos já são muito altos. E quando já tem uma forma de ser oferecida ao governo, eu acredito que as próprias empresas, elas já façam por um número maior de vendas ou colocam que seja por 1 ano, 2 anos, aquela oferta no mercado, eles conseguem reduzir. A partir do momento que é individual, aquele medicamento, ele acaba tendo um custo maior. Então, no caso, se o governo faz uma compra, eles já oferecem num preço melhor. E quando vem num preço único na questão da judicialização, por todo o processo, o desgaste do processo e sendo apenas ali de um paciente, eles acabam aumentando e quando aquele valor inicial era de uma forma, ele acaba triplicando. O estado de São Paulo tem sido um modelo, até mesmo de exemplo, para acabar com essa judicialização e tem conseguido fazer alguns projetos e formas com a própria Secretaria do Estado para diminuir e a gente conseguir fazer essa entrega num custo mais baixo à população. Qual o formato que o estado de São Paulo, que a senhora citou aí como exemplo, que formato que eles instituíram para evitar esse custo extra nos medicamentos? Eu acredito que por ter uma população maior, o estado de São Paulo, eles conseguiram fazer essa identificação do maior número de pessoas que usam alguns tipos de medicamentos e acabam colocando eles já dentro do orçamento. E aí não precisam esperar essa judicialização. Como eu disse, em estados menores, muitas vezes acaba sendo um paciente para o uso daquela medicação e acaba não valendo o custo da compra para o estado. Então, por o estado de São Paulo ser um estado maior, eles conseguiram se organizar e conseguiram identificar aonde estão esses pacientes e conseguem prevenir para que não precisem da judicialização. E esse desafio é que, inclusive, a gente tem tentado fazer em trabalhos, em estudos e aqui mesmo na Câmara, em vários debates, para que a gente possa ter esse atendimento cada vez mais aberto à população e que as pessoas tenham conhecimento. E, além disso, até mesmo os profissionais médicos, eu que sou da área da medicina, também me especializei na cardiologia, nós precisamos ter conhecimento para diagnosticar de forma correta sempre essas doenças, para não correr o risco de muitas vezes elas estarem ali em outro lugar e não em outros sintomas, e você trata de uma forma que não deveria ser aquela realmente que ela deveria estar sendo tratada por falta de um diagnóstico correto. Deputada, a senhora tem um projeto para facilitar a entrada de medicamentos, novos medicamentos na farmácia do SUS. Como garantir que não haja riscos para os pacientes de medicamentos experimentais? Isso, na verdade, tem que ter toda uma avaliação. A gente não pode colocar medicamento nenhum que cause o risco a, principalmente, uma pessoa humana. Então, esses projetos, eles vêm já avisando que outros países fazem como modelo, que já tenham passado ali a fase 1 e que eles possam colocar ali a vida daquele paciente fora de risco, mas que possa também dar um conforto e ser de uma forma experimental que dê a certeza que aquele paciente possa, no futuro, ter ali uma medicação que possa ali não só salvar a sua vida, mas minimizar muito suas dores. Deputada, a gente está se encaminhando para o final. Queria que a senhora fizesse suas considerações finais e falasse, aí deixasse sua mensagem para os pacientes de doenças raras, quais expectativas que você pode ter aí em relação à Câmara nos próximos meses. Eu que agradeço, temos aqui 2 projetos em tramitação nessa casa, esperando que seja aprovado, principalmente para ter um olhar diferenciado a esses pacientes que tanto precisam de atenção e principalmente através do nosso mandato conseguimos também fazer com que recursos fossem encaminhados à Universidade Federal do Estado de Rondônia para o Laboratório de Genética Humana, onde eles desenvolvem um belo trabalho também de atendimento a esses pacientes raros e conseguimos fazer com que até um veículo adaptado e equipamentos para o laboratório tenham a oportunidade de dar uma melhor assistência a esses pacientes. E aqui na Câmara percebemos que nessa nova legislatura, cada vez mais tem aumentado o número de parlamentares também focados em atender e ter um olhar diferenciado às doenças raras. Então, os raros podem contar aqui com esse apoio desse parlamento e que vamos continuar lutando por políticas públicas e caminhos mais facilitados que não precise se levar à judicialização para eles terem acesso a esses medicamentos tão difíceis e tão caros no nosso país. Obrigada, deputada. Eu que agradeço. Sucesso muito no obrigada. Trabalho. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta. Conversei hoje com a deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, sobre doenças raras. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Você encontra esta e outras edições do Palavra Aberta em nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência e até mais.